Não temas, assim diz o Senhor. Versículo comentado temático, Mateus 10, 31. Olá, olá, Rose aqui. Graça e paz, família amada, comunidade linda. Perdão. E chegamos ao último dia do nosso versículo comentado temático com o tema deste mês, não temas. Durante este mês de julho, nós caminhamos juntos pela palavra de Deus, comentando cada versículo onde o Senhor nos ensina a não vivermos dominados pelo medo, mas fortalecidos pela fé, pela sua presença e pelas suas promessas. Eu te convido a ficar até o final deste surpreendente último estudo do mês. Nós vamos continuar compreendendo o contexto de cada versículo, entendendo o que Deus está falando, e vamos aplicar essa palavra à nossa vida diária, para que ela se torne uma prática no nosso caminhar com Deus. E antes desse último estudo, eu quero te lembrar, mais uma vez, 31 vezes, eu quero te lembrar da verdade que nos acompanhou todo este mês, durante toda esta série. O medo perde força quando a presença de Deus é maior dentro de nós do que qualquer circunstância ao nosso redor. Então, abra o seu coração, esteja atento, esteja atenta à palavra e deixe Deus falar com você hoje. E se você chegou aqui no último dia, eu te convido a maratonar a série. Porque todos os dias Deus tem uma palavra para o seu coração. Vamos juntos para mais um versículo comentado temático, não temas. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, chegamos ao último estudo desta série com um coração profundamente agradecido. Obrigada por cada palavra que nos fortaleceu ao longo desta caminhada. Obrigada porque em cada versículo o Senhor nos lembrou que nunca caminhamos sozinhos. Hoje queremos encerrar esta série ouvindo a voz do próprio Senhor Jesus. Que esta mensagem não fique apenas em nossa memória, mas transforme a maneira como enxergamos a nossa vida. Ensina-nos, meu Pai, a compreender o nosso verdadeiro valor diante de Ti. Livra-nos do medo, da insegurança e da sensação de abandono. Que o Teu Espírito Santo confirme em nosso coração que somos profundamente amados pelo Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje, dia 31, vamos ler na palavra de Deus, na Bíblia, o nosso versículo comentado temático de hoje. Está no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 31, que diz assim: Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Gratidão, Senhor, por tua palavra viva, eficaz, maravilhosa, presente que o Senhor deu para a nossa vida. Amém. Glória a Deus. Bom, no nosso penúltimo estudo, Deus diz: Eu te criei, eu te formei,
e eu te ajudo. No último estudo, Jesus diz: vocês valem mais do que muitos pardais. É como se o Pai afirmasse nossa origem, nosso pertencimento, e o Filho confirmasse nosso valor e o cuidado constante de Deus. Esse último estudo nos mostrará que o maior motivo para não temer é saber que somos profundamente conhecidos, amados e cuidados pelo nosso Pai Celestial. Que Deus seja glorificado através de cada palavra que dissermos aqui hoje. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós vivemos ao longo de 31 dias, acompanhamos homens e mulheres que ouviram Deus dizer: não temas. Em diferentes momentos, diante do mar, das batalhas, da missão, do sofrimento, da espera, da vergonha, do desânimo e das incertezas. Mas acredito que Deus guardou um dos textos mais consoladores para o final. O Senhor Jesus não termina falando sobre guerras, gigantes e milagres. Ele termina falando sobre o valor que temos para Deus. Porque quando uma pessoa entende quanto vale para o Pai, ela encontra o fundamento da verdadeira confiança. Jesus, neste versículo que lemos, ele estava ensinando os seus discípulos para anunciar, ele estava enviando seus discípulos para anunciar o reino de Deus. Ele não escondeu as dificuldades. Disse que enfrentariam perseguições, rejeições e incompreensão. Falou sobre prisões, sobre julgamentos, sobre pessoas que rejeitariam a mensagem do Evangelho. Humanamente, havia muitos motivos para sentir medo. Ainda há. Mas, em vez de alimentar a preocupação dos discípulos, Jesus lhes ensina algo extraordinário. Primeiro, ele fala sobre os pardais. Naquela época, eram pequenas aves vendidas por um valor muito baixo nos mercados. Eram consideradas comuns, simples e de pouco valor econômico. Então Jesus declara: nenhum deles cai em terra sem o consentimento do vosso Pai. Se Deus cuida de um pequeno pardal, quanto mais cuidará daqueles que foram criados à sua imagem e chamados para serem seus filhos. É nesse contexto que Jesus conclui: não temais. Não temais. Vamos estudar esse maravilhoso versículo, essa palavra de Jesus direto, assim, ó, tom, no nosso coração. Vamos? Não temais. Perceba que Jesus não diz: não haverá dificuldades. Ele sabe que elas existirão, mas ensina que o medo não deve governar o coração daqueles que conhecem o Pai. O medo perde a sua força quando compreendemos, quem cuida de nós. Aí vem na sequência: pois essa pequena palavra
liga o mandamento à razão. Jesus não pede confiança sem apresentar um fundamento. Ele mostra um motivo. Existe uma razão para não temer. Essa razão é o cuidado amoroso de Deus. Nossa fé não está baseada em ilusões. Ela está baseada no caráter do Pai Celestial. E Jesus continua dizendo: mais valeis de valor. Uma afirmação poderosa. O valor de uma pessoa nunca pode ser medido pelo dinheiro, pela aparência, pela oposição, pela posição social ou pelas conquistas. Nosso valor é determinado por aquele que nos criou. Jesus não está falando de autoestima, ele está falando da dignidade que Deus concede aos seus filhos. Cada ser humano é precioso aos olhos do Pai. Que ensinamento grandioso, que ensinamento atual, extremamente atual para a nossa vida. Do que pardais? Jesus utiliza uma comparação simples para ensinar uma verdade eterna. Se Deus acompanha até a vida de pequenas aves que não passam despercebidas aos seus olhos, quanto mais acompanha cada detalhe da vida daqueles que pertencem a Ele. Isso não significa ausência de sofrimento. Significa que nenhuma lágrima, nenhuma luta, nenhuma oração acontecem fora do cuidado de Deus. Ao longo dessa série, vimos Deus dizendo: não temas. Mas talvez a maior pergunta seja: por quê? Hoje, Jesus responde: porque você tem valor para Deus. Não porque nunca erra, não porque nunca falha, não porque sempre é forte, mas porque é amado pelo Pai. Essa verdade muda completamente a nossa maneira de enfrentar a vida. Levante a cabeça. Você é amado. Você é amada pelo Pai. A lição central desse versículo, desse estudo de hoje, é que o maior motivo para não viver dominado pelo medo é saber que nossa vida está nas mãos de um Pai que nos conhece, nos ama e cuida de nós em todos os momentos. Todos os momentos. Nós vivemos em um mundo que costuma medir o valor das pessoas por aquilo que elas produzem. Se conseguem, se conquistam, se aparecem, se recebem reconhecimento. Mas Jesus nos ensina um caminho completamente diferente. Nosso valor não depende da aprovação das pessoas, nem do sucesso, nem da comparação com os outros. Nossa identidade está no amor de Deus. Nossa identidade está no amor de Deus. Quando compreendemos isso, deixamos de viver escravos da opinião humana, continuamos buscando crescer
aprender e servir melhor. Mas nossa segurança já não está nas circunstâncias. Ela está no Pai. Maravilhoso. Maravilhoso. Como Deus nos ensina. Como Deus fala. Como Deus fala. É maravilhoso. Receba. Vamos praticar junto esta maravilhosa palavra. Vamos, como este é o último estudo da série, eu quero propor para vocês uma prática que possa continuar acompanhando a sua caminhada. Né? Cada estudo, cada série aqui no canal é um início, né? Uma pontinha do seu fortalecimento espiritual, da sua caminhada com Deus. Então vamos. Primeira coisa, sempre que o medo surgir, lembre-se dessa pergunta. Se Deus cuida dos pardais, por que deixaria de cuidar de mim? Essa verdade ajuda a colocar as preocupações na perspectiva correta. Segundo, leia novamente os versículos que mais falaram ao seu coração durante esta série. Se for necessário, assista o vídeo mais uma vez. Ouça a mensagem mais uma vez. Permita que eles continuem fortalecendo sua fé, mesmo depois do fim desse estudo. Que faça parte da sua vida. Terceiro, faça o exercício diário de gratidão. Ao acordar, antes de dormir, agradeça por 3 demonstrações do cuidado de Deus naquele dia. Isso treina o nosso coração para perceber a presença de Deus durante a nossa caminhada, durante o nosso dia. E quarto, compartilhe esperança. Assim como esta série fortaleceu a sua fé, procure fortalecer alguém que esteja vivendo dias de medo ou insegurança. Uma palavra baseada na palavra de Deus pode transformar um coração. Seja instrumento do Senhor na vida de outras pessoas. Vamos juntos cumprir o ID do Senhor aqui, juntos. Compartilhe o vídeo, compartilhe o nosso estudo com essa pessoa. Se ela não tiver acesso à internet, vá e fale com ela. Seja instrumento de Deus. E, mais uma vez, 31 vezes repetindo para você que esta palavra que você ouviu hoje não fique apenas no seu entendimento, mas que ela verdadeiramente desça para o seu coração e que produza fé, produza paz e produza obediência na sua vida. E lembre-se, cada não temas que estudamos aqui não é só uma frase, mas é uma revelação da presença, do cuidado, da fidelidade de Deus em todas as situações da nossa caminhada. Que você viva a palavra que aprendeu hoje, colocando em prática na sua vida. Se esta mensagem falou com você, compartilhe.
Compartilhe com alguém se esta mensagem fortaleceu a sua fé. Escreva nos comentários qual versículo mais falou ao seu coração durante esses 31 dias. Compartilhe essa playlist com familiares e amigos. Talvez Deus use exatamente um desses estudos para fortalecer alguém que hoje está enfrentando o medo. Durante esses 31 dias, nós caminhamos juntos pela palavra de Deus, ouvindo uma expressão que ecoa do Gênesis ao Apocalipse: não temas. Aprendemos que Deus fortalece quem está fraco, sustenta quem espera, levanta quem caiu, consola quem sofre, dirige quem está perdido, renova quem desanimou e permanece fiel em todas as circunstâncias. Talvez você tenha começado esta série carregando medos que ninguém conhecia. Talvez ainda existam lutas pela frente. Mas espero que ao terminar este estudo, você leve uma certeza para o coração. O Deus que esteve com Abraão, com Moisés, Josué, Davi, Isaías, Jeremias, Daniel e tantos outros, continua sendo o mesmo hoje. Ele não mudou. Sua fidelidade permanece. Sua palavra continua. Seu amor continua alcançando aqueles que o buscam. Por isso, siga em frente. Não porque você conhece o futuro, mas porque conhece aquele que governa o futuro. E há um detalhe que eu considero especialmente bonito nesta série. O primeiro estudo começou convidando as pessoas a vencerem o medo. O último, o de hoje, não termina falando do medo, mas do amor do Pai. E isso é profundamente bíblico, porque, como escreveu o apóstolo João, no amor não há medo, mas antes o perfeito amor lança fora o medo. Não precisei usar este versículo como tema da série, mas este versículo resume tudo o que aprendemos neste 31 dias. Vamos orar? Senhor meu Deus, obrigada, porque o teu amor é maior do que todos os nossos medos. Obrigada porque conhece a nossa história, nossas limitações e nossos sonhos. Ajuda-nos a viver lembrando que pertencemos ao Senhor, que jamais esqueçamos o valor que temos aos teus olhos. Quando o medo tentar dominar nosso coração, lembra-nos de que estamos seguros em tuas mãos. Conduze nossos passos, fortalece a nossa fé e faz de nós instrumentos para levar esperança para as outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Amém. Deixe
o seu like, inscreva-se no canal, continue caminhando conosco. Em cada estudo, nosso desejo é conhecer mais a palavra de Deus e viver aquilo que ela nos ensina. Qual será o estudo do próximo mês? Qual será o tema do nosso versículo comentado temático de agosto? Eu quero deixar com você uma última verdade que resume toda esta jornada e para ficar guardada em seu coração. O medo olha para as circunstâncias, a fé olha para Deus. Por isso, qualquer que seja o desafio que esteja diante de você, não temas. O Senhor vai à sua frente, caminha ao seu lado e permanece com você até o fim. Que Deus abençoe sua vida, a sua casa e a sua família. Gratidão.